profeta Eliseu: o rei da Síria, meu senhor, está doente. Ele viverá? Sim, ele recuperará, porém morrerá. Tudo irá bem, se recuperará. Vamos abrir 2 Reis, capítulo 8, versículo 1. 2 Reis 8, 1, e nós vamos orar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Pai Celestial, Rei da Glória, seja bem-vindo, Senhor. Que seu Espírito possa pairar, Senhor, aonde há uma pessoa se apresentando com fé para receber a palavra de vida eterna. Senhor, Tu és tão bom, Tu és tão maravilhoso, pois temos oportunidade de mais uma vez poder ouvir Sua voz. Seja presente, Senhor. Faça-te presente nesse lar que certamente está esperando uma palavra viva, uma palavra rema para se nutrir. Assim é minha oração nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, e eu lhe agradeço. Amém e amém. Vamos lá, meus queridos. 2 Reis 8, 1, diz a palavra do Senhor. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Sai do país com sua família e vai morar aonde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. Bom, eu gostaria de fazer uma pequena parênteses aqui e dizer para vocês como é bom e como é importante estar perto de um profeta, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Porque o homem de Deus, ele é avisado pelo Senhor sobre ações que o próprio Senhor irá realizar, seja para estabelecer um juízo sobre a terra, ou seja, para atuar ou agir de outra forma. Pois essa mulher, lembra da mulher sunamita, que tinha um filho que ressuscitou? Pois bem, era uma mulher que aos olhos de Eliseu era uma mulher reta, uma mulher que honrou o profeta. Consequentemente, quando Eliseu recebeu a profecia de que iria ter uma grande fome durante 7 anos, 7 anos não é pouco, né, gente? Ou seja, essa mulher poderia ter perdido absolutamente tudo aquilo que ele tinha, porque era uma mulher rica, que tinha disponibilizado um quarto para o profeta Eliseu. Pois essa mulher recebeu a benevolência de poder se preparar para se sair daquela cidade, daquela região onde estava, para se refugiar em outro lugar. Não será diferente, amada igreja. Não será diferente para a noiva de Cristo, que irão receber direcionamento, cujo temos recebido profecias, direcionamento. A igreja, a Online World Church, tem sido advertida, tem sido avisado, tem sido preparado para se, no tempo aceitável, se necessário, sair de um lugar para se refugiar numa fortaleza, a fim da noiva ser poupada durante a grande tribulação. Quando o anticristo dirá: é momento de perseguir aquela cujo se diz ser
noiva de Cristo. É bom estar e escolher o campo no qual a noiva quer se abrigar. Então, lembre-se, a noiva que é noiva, aquela que é agraciada por parte do Senhor, é avisada. E não somente avisada, mas ela é cuidada, ela é protegida e ela é orientada. Por isso que a noiva que é noiva é poupada. Assim fez Eliseu. E olha que Eliseu diz para ela: saia do país com sua família e vai morar aonde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, porque afinal ela conhecia os frutos do homem de Deus, não tinha como duvidar numa profecia dada por Eliseu. Ao final dos 7 anos, esqueci uma coisa. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com a sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conta-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até o dia de hoje. Tremendo, né, gente? Tremendo. Um encontro entre a mulher sunamita com o rei, meus amados. Coincidência que ela chegasse justo no momento em que Geazi estava a falar com o rei para contar os feitos de Eliseu? Será que foi uma coincidência? Pois nós vamos ver isso já já. Bom, o bom testemunho, meus amados, ele traz frutos. Frutos que não são somente contados por contadores de histórias, por testemunhas que presenciaram o bom testemunho de um homem ou de uma mulher que obedece a Deus. Não são contos paralelos que se dizem por aí, mas o bom testemunho é falado de boca a boca. Um homem e uma mulher que verdadeiramente servem a Deus são reconhecidos por dar um bom testemunho. E esses testemunhos produzem frutos. E o fruto é o reconhecimento de um povo. É o reconhecimento de uma casa. É o reconhecimento de uma família, de amigos e reconhecimento de reis. O rei, meus amados, reconheceu a fé
e o bom testemunho da mulher. O rei reconheceu a fé que levou a mulher a ser obediente a um profeta verdadeiro, obediente a um comando verdadeiro. Pois assim diz o Senhor nessa noite. Em verdade vos digo, se a igreja seguisse os conselhos dos seus pastores fielmente, não passaria por tanta dificuldade, diz o Senhor. Quando há obediência, há testemunho. E quando há testemunho, há frutos. E os frutos são colhidos por todos aqueles que ouvem o bom testemunho da sunamita. Afinal, o Senhor restituiu tudo aquilo que parecia ser perdido. O Senhor, Ele usou um rei da terra para restituir aquilo que parecia ser perdido. O Senhor, Ele usa quem Ele quer usar para abençoar um obediente, para abençoar um servo, um temente ao Senhor. O Senhor, Ele usa até mesmo a boca de um leproso para se apresentar diante do rei. Cobrindo seu corpo para não mostrar a lepra, e o leproso fala. Mesmo estando com a lepra, Geazi fala do bom testemunho daqueles que obedecem a Deus. E a Bíblia diz que Geazi contou o caso da mulher sunamita para o rei. Por acaso, não foi o próprio Senhor que preparou o encontro entre ela e o rei? Não é o Senhor que prepara encontros e prepara situações? Não foi o Senhor que endureceu o coração do faraó? Não foi o Senhor que disse a Moisés que endureceria o coração do faraó? Pois não foi a livre decisão, mas foi o Senhor. Não é o Senhor que faz chover sobre a terra seca? Não é Ele que mostra para o profeta uma pequena nuvem do tamanho de uma mão de um homem? Pois o Senhor usou a boca de Geazi para falar dos feitos de Eliseu, o profeta. Aquele que recebeu uma porção dobrada. E ao falar Geazi com o rei, porque o rei gostava de ouvir as histórias de um verdadeiro profeta, Geazi se lembrou da mulher e do filho daquela mulher. Pois quando um testemunho é vivo, ele aparece. Assim diz o Senhor. E todos conseguem ver a mulher e o filho caminhando. O que isso significa? Significa que todos conseguem ver os frutos de um bom testemunho. Por isso, amada igreja, é necessário andar corretamente, porque é pela boca dos fiéis que é anunciado a verdadeira fé de uma sunamita. Assim diz o Senhor.
Vamos continuar. Versículo 7 diz assim: certa ocasião, Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Olha que interessante. Estava doente o rei da Síria. Quando disseram ao rei: o homem de Deus está na cidade, ele ordenou a Azael: vai encontrar-se com o homem de Deus e leve-lhe um presente. Consulta o Senhor por meio dele. Pergunta-lhe se vou me recuperar desta doença. Azael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo de tudo que havia de melhor em Damasco, um presente carregado por 40 camelos, diz a palavra. Ao chegar diante dele, Azael disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me para perguntar se ele vai recuperar-se da sua doença. E Eliseu respondeu: vai e diga-lhe, com certeza te recuperarás. No entanto, o Senhor me revelou que de fato ele vai morrer. Eliseu ficou olhando fixamente para Azael, até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar e perguntou a Azael: por que meu senhor está chorando? Ele respondeu: porque sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas. Você incendiará suas fortalezas, matará seus jovens à espada, esmagará as crianças e rasgará o ventre das suas mulheres grávidas. Azael disse: como poderia teu servo, que não passa de um cão, realizar algo assim? Respondeu Eliseu: o Senhor me mostrou que você se tornará rei da Síria. Bom, vamos lá? Todo homem que reconhece um verdadeiro testemunho, todo homem que reconhece verdadeiramente um profeta, sabe que deve honrar um profeta. Eliseu, ele foi honrado por Ben-Hadad com presentes. E detalhe, com o melhor que a Síria poderia entregar a Eliseu. Pois bem, há pessoas, meus amados, que sequer honram um verdadeiro profeta, que sequer honram uma verdadeira profecia, e estão até mesmo dispostos a honrar um falso profeta em vez de um verdadeiro profeta. E Eliseu não era o tipo de pessoas que pedia as vestes finas, vestes de seda, de linho fino. Não. Eliseu, ele não se preocupava em se vestir bem. Eliseu não se preocupava com tantos camelos que Ben-Hadad poderia oferecer. E assim como Naamã ofereceu tantas coisas, lembra disso? Eliseu, ele não se vendeu. Quando Eliseu tinha que aceitar ofertas, porque isso acontecia, de Eliseu aceitar ofertas, eram para alimentar os profetas, no qual Eliseu era professor. Então, ele aceitava a cevada, aceitava o trigo, o azeite, aceitava os temperos e a prata.
E com isso, Eliseu alimentava a escola dos profetas. Mas, importante falar, que eu vos falo por parte de Deus, Eliseu nunca deixou de falar aquilo que o Senhor ordenava a ele falar. E ele diz que o rei ficaria curado, mas que ele iria morrer. Agora, o servo Azael, que foi encontrar-se com Eliseu, aquele que se considerava um cão morto, recebeu uma profecia que ele seria levantado rei da Síria. Azael, um usurpador, um homem que tinha direito ao trono? Quem era Azael? Azael foi um homem que cometeu atrocidade contra o povo de Israel. Porque tudo aquilo que Eliseu profetizou aconteceu. As mulheres foram abertas ao meio. Estando elas grávidas, as crianças eram arrancadas dos seus ventres e foram lançadas nas paredes. Crianças foram mortas, os velhos foram enforcados e os homens foram decapitados. E muitos foram ajuntados para serem queimados. Pois quando Eliseu encontrou Azael, Eliseu já soube de tudo. Teve uma visão, se chocou daquilo que ele estava vendo, daquilo que o Senhor estava revelando para Eliseu. Versículo 10. Eliseu respondeu: vai e diga-lhe a Ben-Hadad, né? Com certeza te recuperarás. No entanto, o Senhor me revelou o Senhor me revelou que de fato ele vai morrer. Eliseu ficou olhando fixamente para Azael até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar e perguntou a Azael: por que meu senhor está chorando? E ele respondeu, anota isso, amada igreja, porque sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas. Você incendiará suas fortalezas, matará seus jovens à espada, esmagarás as crianças e rasgará o ventre das suas mulheres grávidas. Azael disse: como poderia teu servo, que não passa de um cão, realizar algo assim? Respondeu Eliseu: o Senhor me mostrou que você se tornará rei da Síria. Então Azael saiu daqui e voltou para seu senhor. Quando Ben-Hadad perguntou: o que Eliseu disse a você? Azael respondeu: ele me falou que certamente te recuperarás. Mas no dia seguinte, ele apanhou um cobertor, encharcou e com ele sufocou o rei até matá-lo. E assim Azael foi o seu sucessor. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, o rei de Israel, sendo ainda Josafá, rei de Judá, Jeorão, seu filho, começou a reinar em Judá. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém.
andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe e fez o que o Senhor reprova. Entretanto, por amor ao seu servo Davi, o Senhor não quis destruir Judá. Por amor ao seu servo Davi, o Senhor não quis destruir Judá. Ele havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono. Pois é, amada igreja, por mais que os reis tentem dominar sobre Judá, por mais que os reis pervertem Judá, por mais que Israel, Jerusalém, sejam pervertidos por líderes, o trono de Davi está para sempre nas mãos da descendência de Davi, para todo sempre. Tanto na terra como no céu. A promessa que o Senhor fez se cumpriu. E inclusive se cumprirá para toda a eternidade. Judá terá sempre no trono um herdeiro descendente de Davi. Consegues entender, amada igreja? Consegue entender quem é esse descendente? E de qual Davi o Senhor está falando? Pois assim diz o Senhor dos exércitos: autoridades usurparam o trono. O usurpador, ele quer dominar. Ele faz as mesmas atrocidades do que os reis da terra. E nesse caso, Jorão reinou em Judá com 32 anos de idade e andou nos caminhos dos reis de Israel. Andou nos caminhos dos reis de Israel. O que isso significa? Significa que ele andou no pecado. Assim como a família de Acabe havia feito, ele se casou com a filha de Acabe e fez aquilo que o Senhor reprova. Quando a Bíblia fala, andou nos caminhos dos reis de Israel, isso significa que ele andou nos caminhos dos pecadores, nos caminhos de autoridades humanas e não por autoridade espiritual, divina. E diz a palavra do Senhor que Deus não destruiu Judá, não destruiu Jerusalém, por causa de quê? Por causa de uma aliança eterna. Ele prometeu para os seus escolhidos que ele daria uma nova Jerusalém. E enquanto não chegar a nova Jerusalém, essa antiga não será abatida. Ao contrário, ela vai receber o novo. O odre velho será quebrado, porque o novo será colocado no seu lugar, assim diz o Senhor. Pois assim será com Judá, assim será com Jerusalém. Mas a promessa nunca foi e será retirada. Sempre teve um descendente de Davi no trono em Judá. Ou seja, Yeshua, Jesus, é o descendente de Davi que governa sobre Jerusalém.
E os usurpadores dizem: essa cidade é nossa. Esse trono é nosso. Esse governo é nosso. Pois um usurpador, ele aproveita o fato do rei sair para viajar. Um usurpador, amada igreja, ele se aproveita quando o rei sai para as campinhas. Se aproveita quando o rei sai para cavalgar pelos montes. O usurpador, ele se aproveita da ausência do dono da casa. Então, ele trama a rebelião, ele faz a rebelião, ele promove a rebelião e ele precisa de conselheiros. Ele precisa de homens à sua disposição para a batalha, a fim de promover uma revolta. Em muitos casos, o usurpador se assenta aonde não deveria se assentar. O fato é que ele toma o lugar do dono da casa, do dono da terra. E naqueles dias, por amor ao servo Davi, o Senhor não quis destruir Judá. Inclusive, ele havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono, e essa promessa se cumpriu por intermédio de Yeshua. Consegue entender? Vamos dar continuidade. Versículo 20. Nos dias de Jeorão, os edomitas rebelassem contra o domínio de Judá, proclamando seu próprio rei. Por isso, Jeorão foi a Zair com todos os seus carros de guerra. Lá, os edomitas cercaram Jeorão e os chefes dos seus carros de guerra. Mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo. E seu exército conseguiu fugir para casa. E até hoje, Edom continua independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Libna também tornou-se independente. Os demais acontecimentos do reinado de Jeorão e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Jeorão descansou com seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E seu filho Acasias foi o seu sucessor. Meus amados, um rei que governa de forma ilegal tem seu reinado diminuído. A desobediência leva a batalhas. A desobediência leva à guerra. Pois todos aqueles que desobedecem o comando do Senhor, todo aquele que vive no pecado, todo aquele que vive e promove a mentira, traz guerras para si. Traz batalhas para si. Batalhas são enfrentadas. Lutas são enfrentadas. E para aqueles que não servem o Senhor, a derrota é certa. Não adianta ambicionar assentos. E que isso venha servir para todos, principalmente para aqueles que não servem o verdadeiro Rei, principalmente para aqueles que têm desejo de conquistar o seu espaço
usurpando as suas oportunidades. Pois esses atraem para si guerras, atraem para si lutas e batalhas sangrentas que os leva à morte. O que significa isso, Pastor Cris? Significa que dentro da casa de Israel, dentro da igreja, devem cuidar com os ciúmes, devem cuidar com a inveja e com o desejo e a ambição pelas conquistas, quando assim não é para conquistar, e sim se alegrar com aquilo que recebeu e tem. E o que tem sido ensinado sobre as igrejas no Brasil, sobre os impostores, pois esses têm se apropriado de terras, têm se apropriado de igrejas, assim como os sem-tetos. Os sem-tetos. Assim também como os sem-terras. Esses usurpadores não agem de forma leal e não agem de forma legalizada, mas de forma ilegal. Querem saber o que eles fazem? Eles observam um campo e que seja limpo ou sujo, eles dizem em seus corações: esse campo é meu, essa propriedade é útil e a partir de hoje eu dominarei sobre essa propriedade. Irei plantar e colher aquilo que irei plantar. Afinal, se a terra estiver suja, eu a limparei. E se a terra estiver limpa, eu irei ará-la. Pode um poceiro tomar conta de um espaço que não é dele? É justo um sem terra invadir uma propriedade cujo a lei defende o dono da propriedade? É justo invadir uma propriedade e tomar posse de uma propriedade que não é dele? Diz o Senhor. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em verdade eu vos digo, homens usurpadores têm tomado para si o poder. Assim também é dentro do sistema religioso. Homens têm se intitulado bispos, apóstolos, reverendos e profetas. Esses têm aberto suas igrejas, aumentando suas igrejas, têm construído impérios e mais impérios e pior, têm levado e conduzido uma multidão para o inferno. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: isso tem me desagradado grandemente. Pois eu estou vendo todas as coisas e conheço como trabalha um usurpador. Um usurpador, ele mente nos seus próprios contos, na sua fala, nas suas pregações. Um usurpador almeja estar no assento que não lhe pertence.
comer o prato que não foi colocado na mesa para ele se alimentar. O usurpador, ele rouba, ele engana, ele se aproveita da ausência do legítimo dono, seja ele dono do estabelecimento, ou seja ele dono das terras. Pois em verdade eu vos digo, homens foram destituídos, governadores foram tirados dos seus governos, reis foram destronados e profetas verdadeiros deram espaço a falsos profetas. Ministros verdadeiros deram espaço a falsos ministros. E pastores verdadeiros deram espaço a falsos pastores. E contudo, o que tem se visto são impostores anunciando o Evangelho de Cristo. Assim é o retrato da igreja contemporânea, onde há usurpadores a subir nos púlpitos e pregar aquilo que lhes convém. Afinal, ele não está somente usurpando o estabelecimento, mas a esperança e a fé de inocente de pessoas simples, conduzindo-as ao inferno, diz o Senhor. Por isso, no dia da minha vingança, é melhor para esses terem colocado uma pedra de moinho no pescoço e se lançar no mar. Assim diz o Senhor. Cuidado, amados visitantes. Cuidado para vocês não fazerem parte dessa casta, dessa panela de homens poderosos, cujo inclusive hoje tem nas mãos as mídias sociais, tem nas suas mãos o poderio de grandes igrejas, tem nas suas mãos a influência de canais de televisão. E muitos estão atrás desses impostores, usurpadores que vendem uma fé mentirosa, um evangelho que lhes convém. Até quando você irá comer e se assentar na mesa desses? Até quando vocês irão alimentar, condicionar esses usurpadores, em vez de vocês seguirem profetas verdadeiros? Até quando? Pois é tempo de distinguir o verdadeiro do falso. E a melhor maneira de você distinguir o falso e se dar conta do falso é você conhecer o verdadeiro, a palavra verdadeira, o evangelho verdadeiro. O evangelho que te ensinará a levar a cruz, que te ensinará que é um preço que pagar. Um jugo leve e agradável, mas se é um jugo. Um evangelho de renúncia. Um evangelho da igreja primitiva. Não um evangelho que deve se adaptar
adaptar a um tempo, a uma era presente, a uma era contemporânea. Não. É essa era contemporânea que deve se adaptar ao Evangelho, cujo não deve ser mudado, que é o Evangelho que os discípulos, que a igreja primitiva praticava. Meu Pai Celeste, abre os olhos daqueles que ainda são endurecidos pela religiosidade e pelo feitiço de homens poderosos cujo têm em suas mãos o poder para manipular milhões a serem levados por um inferno. Faça, Senhor, com que alguns cujo Senhor trouxe até nós venha se salvar, venha abrir os seus olhos para entender aquilo que está errado, aquilo que é mentira, aquilo que é detestável aos seus olhos e seguir aquilo que é verdadeiro. Obrigado por nos advertir. Obrigado, Senhor, por amar a sua igreja. Obrigado por ter chamado, Pai, essas vidas para dar-lhes oportunidade de entender a mensagem que hoje o Senhor quis nos ensinar. Amém e amém. Linda palavra, pessoal. Que possamos aprender com esse trecho de 2 Reis, capítulo 8. Coloque em prática. Guarde essas palavras. Conversa-as com tua esposa, com teu esposo, com tua casa, com os teus filhos e toma uma decisão. Toma uma decisão de seguir e pagar um preço para seguir a verdade. Inclusive, eu te faço um convite para você se juntar a nós, para você se cadastrar e caminhar conosco e aprender e entender que nós podemos fazer da sua vida, da sua casa, incluir os seus filhos dentro desse ministério a andarem em obediência à palavra do Senhor. A Online World Church é uma igreja online que cuida de vidas, que cuida de pessoas à distância. E olha, já há anos podemos comprovar que quem deseja verdadeiramente o Senhor e ter compromisso com o Senhor pode ser discipulado se à distância. Uma vez por ano, nós nos reunimos num lugar no Brasil para buscar a face do Senhor, para batizar pessoas. Nós nos reunimos também para cear. Pessoal, é bênção do Senhor. Esteja conosco. É um convite que eu te faço. Como fazer parte desse ministério? Vocês podem aproximar seu celular nesse QR Code aqui apresentado. Diretamente vocês irão acessar o cadastro, responde a todas as perguntas. Ou vocês podem entrar no meu site, que é igrejaouce.br, igrejaouce.br. Lá vocês poderão preencher o seu cadastro, vendo, eles vão anunciar, né? Não sei se é mais abaixo, no meio, enfim, vocês têm todas as informações para vocês fazerem os seus cadastros. Tá bom, queridos? Meus amados, terminamos. Desejo
um bom final de semana para todos vocês, informando-lhe que terça-feira que vem teremos mais um encontro. Vai anotando, 21 horas, deves tu estar, e apresenta um lindo esboço para seus vinhateiros, para aqueles que são desse lindo ministério. Até terça-feira que vem.